E se uma doença pudesse continuar com a gente mesmo depois da morte? Parece uma ideia estranha, né? Mas essa é exatamente a pergunta no centro de uma história fascinante que desafia o que a gente pensa sobre o fim da vida. Vamos mergulhar juntos nessa análise? Pois é, essa pergunta faz a gente parar para pensar sobre o que é o corpo e o que é o espírito. Será que a morte é mesmo um ponto final que apaga todos os nossos problemas? Ou será que algumas feridas são tão profundas que nem a morte consegue curar? Bom, vamos dar uma olhada em dois pontos de vista bem diferentes sobre isso. Ok, o primeiro argumento vem de um pensador chamado Porfírio. E para ele, a resposta é um sonoro não. A lógica dele é bem direta. O que é do corpo fica no corpo e morre com ele. Essa frase aqui resume tudo, né? A visão do Porfírio é que a doença é um problema físico ligado ao que ele chama de fauna microscópica. Então, quando o corpo físico se vai, a doença vai junto. Simples assim. O espírito, por ser de outra natureza, estaria totalmente livre desses males. Seguindo essa linha de raciocínio, a separação entre corpo e alma é total. A morte age como um grande nivelador, sabe? Zera todas as contas físicas. O túmulo, então, não é um fim, mas sim uma libertação, um portal que deixa para trás toda a bagagem material. Agora vamos virar uma moeda. Do outro lado do debate a gente encontra o Daniel. E ele traz uma perspectiva bem mais complexa e, para ser sincero, um pouco mais perturbadora. Ele acha que a história não é tão simples assim não. E aqui está o pulo do gato do argumento do Daniel. Ele está sugerindo que aquelas feridas que a gente cria na nossa própria mente, na nossa consciência, sabe, os espinhos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, eles não somem com o último suspiro. Eles deixam marcas que continuam. A visão do Daniel é mais detalhada. Ele não está dizendo que uma gripe vai para o outro lado. O foco dele é no que ele chama de doenças da alma, aquelas que nascem do nosso próprio desequilíbrio. Pensou num padrão de pensamento destrutivo que durou uma vida inteira. Isso não some de uma hora para outra. Da mesma forma, uma prece ali no finalzinho da vida pode até ser o começo de uma melhora, mas não é uma borracha mágica que apaga. Aqui, a gente vê as duas ideias, lado a lado. De um lado, Porfírio, com a ideia de uma quebra total. Morreu, acabou a doença. Do outro, Daniel, com a ideia de continuidade. Os problemas da mente podem continuar. No fundo, é uma discussão sobre a natureza da consciência e da nossa responsabilidade, né? E é exatamente aqui que a nossa história vira o jogo. O que era só uma discussão teórica, uma troca de ideias, estava prestes a ser testado na prática, e de um jeito que ninguém imaginava. E olha que ironia. É o Porfírio, o cara que não acreditava em espíritos doentes, que começa a conduzir a sessão. Numa reunião de meditação e oração, o cenário estava pronto para uma surpresa entanto. De repente, o silêncio da sala é quebrado. Uma presença se manifesta, mas não em paz. Pelo contrário, em profundo sofrimento. E com ela vem uma prova viva que pode encerrar o debate de uma vez por todas. Imagina a cena. A entidade que aparece está em agonia pura. Ela diz que está no escuro, que mal consegue ouvir e que sente uma dor terrível na mão direita. A memória está toda falha, quase como alguém que sofreu um derrame. Os sintomas são muito específicos, muito angustiantes. E aí vem a história por trás do sofrimento. Em vida, ele foi um juiz corrupto que vendeu a justiça. E agora, no outro plano, ele se sente perseguido, atormentado pelas pessoas que ele prejudicou. O sofrimento dele não é por acaso. Está diretamente ligado ao que ele fez. Depois que o espírito é amparado e se vai, um silêncio toma conta do lugar. É aí que o Daniel se vira para o Porfírio e lança a pergunta que com certeza estava na cabeça de todo mundo. E então? Isso que a gente acabou de ajudar era um espírito forte e saudável como a sua teoria diz que todos deveriam ser? E o Daniel não para por aí. Ele faz uma espécie de diagnóstico espiritual. Ele traduz o sofrimento da entidade por uma linguagem quase médica. A dor na mão parecia de reumatismo, a confusão mental lembrava de um paralítico. Para ele, a conclusão era clara. Aquele espírito estava, sim, doente. Esse foi o momento da verdade para o Porfírio. Toda aquela estrutura de crenças que ele defendeu com tanta certeza minutos antes foi colocada em xeque por uma experiência real que ele não podia negar. E a resposta do Porfírio é de uma humildade impressionante. Em vez de teimar, ele admite, ele reconhece que mesmo com mais de 20 anos de experiência, o que ele acabou de ver o forçou a enxergar algo novo. Ele simplesmente não havia pensado nisso. E essa é a grande lição da história, né? Uma única experiência, uma única noite, foi o suficiente para balançar uma crença antiga.
O relato nos mostra que a ligação entre o que a gente faz, o que a gente pensa e o nosso estado espiritual talvez seja bem mais forte do que se imagina. No fim das contas, a experiência daquele juiz deixa uma pergunta bem poderosa no ar. Se a nossa mente pode criar doenças que sobrevivem ao corpo, qual é o peso real das escolhas, dos pensamentos e das ações que a gente está tendo agora, nesse exato momento? Fica aí a reflexão.